proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Doses Milionárias na tua rádio 98.1 FM, de segunda a sexta-feira. E lembrando que aos domingos nós temos o programa Doses Milionárias às 14 horas na Rádio Atividade 107.1 FM, durante a semana aqui na 98.1 FM aqui em Brasília. Bom demais! A gente também está ao vivo pelo nosso Instagram e pelo nosso canal no YouTube. Se você quiser nos ver, participar de uma forma mais ativa do nosso programa, mandar aqui sua pergunta, sua observação,
deixar aqui um boa tarde para nós, é só você entrar lá no YouTube ou no Instagram e digitar Doses Milionárias. Estamos te aguardando lá. Segunda-feira é dia de falar sobre educação, pessoal. E toda segunda-feira a gente começa com os gigantes da educação. Um projeto espetacular, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é conduzido pelo nosso querido Edson Magatti, que é CEO da Hike Global College e também dos gigantes da educação. E hoje ele está com um convidado, aliás, uma convidada super especial. Vai faltar tempo para a gente falar de tanta coisa bacana aqui sobre educação. Na sequência, a gente vem com a nossa querida Theo Corso, que ela vem falar hoje um pouco sobre autoconhecimento. Como é importante você conhecer 12 diferentes áreas da nossa vida. Saber que você tem pelo menos 12 áreas aí para você mergulhar na tua vida, para que você possa se conhecer um pouquinho mais. Eu quero entender um pouco mais sobre isso. Theo Corso, a partir das 13 horas com a gente. E fechando o programa de hoje, ele, nosso terapeuta e analista comportamental, Wênio Souza Silva, que vem nos ensinar a criar o mural dos sonhos. Como é que estão os teus sonhos? Você ainda sonha? Ele vai nos ensinar a criar o mural dos sonhos, alcançar os teus sonhos, mas antes vai nos explicar por que é importante você ter um mural dos sonhos. Bom demais, lembrando que o programa Doses Milionárias tem um objetivo muito simples: ir até o mercado, pegar os melhores em diversas áreas, os gigantes em suas diferentes áreas, para que eles possam vir até aqui e possam compartilhar com você conteúdo de excelente qualidade, para que você possa crescer, possa ajustar a tua jornada e possa alcançar os teus objetivos, quem sabe ir além dos teus objetivos atuais e se tornar um gigante também na tua profissão, no teu dia a dia, no teu casamento, na educação dos teus filhos. Aliás, Edson Magatti, feliz Dia dos Pais atrasado. Como é que tá, Edson? Tudo bem? Obrigado, Léo. Feliz Dia dos Pais para você também. E todos os pais estão ouvindo a gente, né? Maravilha. E a duplinha ontem fez festa lá com você? Muita festa, o tempo todo. Edson, fala um pouquinho pra gente sobre os gigantes da educação, por favor, esse momento nosso aqui. Gigantes da Educação, toda segunda ao meio-dia estamos aqui ao vivo no nosso podcast também. @Gigantes da Educação no Instagram, se você quiser seguir a gente lá, a gente vai postando os videozinhos e a versão na íntegra está no nosso canal do YouTube. E a proposta é que toda semana a gente vai conversar com alguém de relevância no setor educacional e que está lutando por um Brasil melhor, um aluno de cada vez, nas trincheiras da batalha, né? Que a gente está vendo as pessoas que estão mesmo na frente de batalha da educação. É muito mais do que teoria, né? Gente que está vivendo. Gente que está vivendo, está lutando por isso, né? No seu negócio, como professor na sala de aula. Sabe que toda segunda-feira nossa aqui, cara, meu coração fica muito cheio de alegria. A gente recebe pessoas de diversas áreas. A gente é um programa de educação. E eu confesso que eu tenho um pezinho assim, eu puxo um pouco o saco mais do pessoal da educação, porque eu gosto mais que não me ouçam os demais. Mas toda segunda-feira a gente sai com o coração um pouquinho mais cheio de esperança de um mundo melhor. E é muito bacana, esse nosso tempo aqui é muito especial. Excelente. E hoje a gente está aqui com a Catarine Bernardes, que é psicóloga social e educadora, e ela é diretora da Escola Multi-Integral. Então seja bem-vinda, Catarina. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês e compartilhar esse tema que é apaixonante e desafiador. Educação é assim. Obrigada. Com certeza, prazer é nosso. Prazer todo nosso. Ô, Catarine, deixa eu começar com uma pergunta pessoal aqui, pode? Eu até vou pedir para você se apresentar para as pessoas, mas antes de você se apresentar, deixa eu perguntar, você é de Brasília? Não. Ela entregou ali um sotaquezinho no final de uma das falas, viu, Edson? Eu nem reparei. Ela puxou um R para um ladinho aqui. Eu não sei se é interior de São Paulo, se é Goiânia. Eu sou de Anápolis. Olha só! Errei por 50 quilômetros, cara. E sabe que eu nasci em Anápolis, né? É mesmo? É. Eu não sabia disso não, cara. Eu nasci em Anápolis. Oxi, se tivesse falado antes, a gente combinava uma pamonhazinha. Catarina, eu vou te pedir só um favor. Só para facilitar aqui nossa questão de áudio, se você puder manter o microfone no máximo de distância de 4 dedinhos, você pode puxar o microfone para você ou pode se aproximar da mesa, tá bom? Tá bom. Então, vamos conhecer a Catarine? Vamos lá. Quem que é Catarine, por gentileza? Eu sou uma apaixonada por educação. Cresci num meio educacional, minha mãe é da área há muito tempo. E depois que ela se aposentou, ela quis montar uma escola do jeito que ela acredita que é uma boa educação.
E eu já estava na área de educação, mas no ensino superior. E daí ela quis um programa, um método diferente, e dentro da psicologia social a gente traçou um método de desenvolvimento a partir da primeira infância. Que legal. Então eu sou essa Sua mãe fazia apaixonada. o quê antes de fundar a escola? Ela sempre foi professora e gestora educacional. Então ela trabalhou no Sistema S por muitos anos, e depois que ela aposentou, nós fomos idealizar uma escola que fizesse sentido para as nossas crianças desde o berçário. Olha que história inspiradora, hein, Léo? A pessoa se aposentou, a mãe dela se aposentou, e depois da aposentadoria que ela iniciou a empreender o próprio negócio dela, né? Supostamente na hora que era para descansar um pouquinho, deixa eu construir o meu sonho. Legal. Deixa eu trazer à existência aquilo que faz sentido para mim. E como é que foi esse processo da sua mãe empreender e começar essa escola? Você participou junto? Desde a elaboração do primeiro plano de negócio até a efetivação. Faz quanto tempo? Ela começou a idealização em 2009, nós montamos a estrutura em 2011, foi quando nós abrimos a escola. Quais foram os desafios de montar um negócio do zero? Primeiro, entender a clientela, onde a gente queria abordar e onde nós desejávamos estar. Então, nós olhamos nós queríamos um lugar aberto, onde a criança tivesse uma educação integral, vivencial com a natureza. E nós buscamos uma região onde a maioria das crianças moram em apartamento, para trazer essa vivência para elas. Então, nós começamos a desenhar o plano de negócios assim. O que a gente quer oferecer para que essa criança tenha um excelente desenvolvimento e conectada com a natureza. Então, começou o desafio aí. Achar o melhor lugar, a melhor estrutura e como que a gente desenharia esse modelo de educação que fizesse super sentido, porque o nosso modelo ele é focado no desenvolvimento da criança em 5 áreas: a física, a cognitiva, a emocional, a social e a existencial. Então, todas as nossas ações partem da existencial para fazer sentido em todas as outras. Olha que interessante. E daí, desde a escolha do local até o que a gente gostaria de infraestrutura e também do método multi-integral de ensino, a gente tem desafio em todo momento. Mas hoje a gente olha para as nossas crianças, a gente acompanha a primeira turminha que saiu da educação infantil com a gente e observa neles que ainda tem ali da multi-integral no decorrer da vida. Que bacana, hein? Muito bacana. Vocês estão onde, Catarina? No Parkway, pertinho de Águas Claras. Ah, tá. Na hora que você falou que elas moram em apartamento, eu pensei logo em Águas Claras. Daí eu falei, mas pode ser plano piloto também. Mas se bem que falou da natureza. Falou de prédio, né? Então, a gente pensa com as claras. Quando você fala essa questão do contato com a natureza, até para a gente poder mergulhar nessa questão desses 5 pontos que você trouxe, qual que é o sentido, o porquê da natureza? Deixa eu só ler aqui, porque tem uma pessoa aqui que está acompanhando, que é a Magda, viu, Edson? Legal. Magda Maria Damasio botou aqui, boa tarde, parabéns, Kate, linda, botando aqui. Obrigada, uma amiga. Então, fica em Águas Claras e conta um pouco pra gente são 5 pilares, né, que Sim, você falou? 5 pilares. Então, são físico, social, o que mais que tem aí? Vamos lá. O primeiro é o físico, porque nós trabalhamos com crianças a partir de 5 meses no berçário. E agora a gente chega até o 5º ano do ensino fundamental, né? E lá no berçário, do berçário aos 3 aninhos, o nosso maior foco é o desenvolvimento físico. A preservação da integridade física, do fortalecimento músculo-esquelético, da motricidade dessa criança. E com o decorrer do crescimento, da autonomia que essa criança adquire, a gente vai mudando a intensidade do foco. Mas o primeiro é o físico, depois tudo está integrado, né? A habilidade física, tudo. O desenvolvimento físico da criança tem tudo a ver com o desenvolvimento intelectual, né? Porque está tudo conectado com o sistema nervoso, né? Com o desenvolvimento neural. Então, a segunda, a gente trabalha como 5 bolhas, que são os 5 pilares, mas a segunda bolha é o cognitivo, que é o objeto fim de uma escola. Então, o desenvolvimento cognitivo, e aí entram as ações pedagógicas,
porque foi um método que surgiu com a base da psicologia do desenvolvimento humano e nós fomos agregando as melhores escolas da pedagogia para desenvolver uma base pedagógica boa. A terceira bolha é a emocional, porque nós compreendemos que quando a criança está bem, as janelas de oportunidade estão abertas ali no emocional, o cognitivo ele desenvolve mais e melhor. Uma criança irritada não consegue estudar Já bem, existe não um consegue aprender. bloqueiozinho ali por causa da irritação. A quarta bolha é a social, então as nossas ações, as nossas atividades físicas, as questões, a maioria da ação pedagógica institucionalizada é para ser de forma social, coletiva. É uma aprendizagem coletiva. Então, em nenhuma sala vocês vão observar uma criança, uma carteira atrás da outra, um olhando para o pescocinho do outro. É sempre em grupo, é socializando conhecimento, é aprendendo junto, porque isso ajuda também na compreensão da criança. E a quinta e mais importante para todas as séries, para todos os nossos alunos, é a área existencial. O que é essa? Essa aí que eu fiquei curioso, assim, porque é diferente, né? Você falar todas as outras áreas eu já consigo imaginar na educação. Agora, a existencial foi uma surpresa para mim. O que significa Então, esse pilar existencial? precisa fazer sentido. A educação para aquela criança, naquela faixa etária, naquela situação, ela tem que fazer sentido. Então, nós baseamos em princípios e valores uma educação para a vida, porque a gente observa o nosso bebê quando ele chega no berçário, já imaginando o que nós estamos começando ali a construir para um adulto brilhante. Então, a base precisa ser muito importante. A base dentro dos valores humanos e dos princípios. E a gente desenvolve com eles vários acordos desde pequenininhos. E eles cumprem, eles conhecem regras, eles estabelecem. Como é que é o acordo que vocês fazem com as crianças? Por exemplo, quem vai ser o líder, como que eles vão escolher. E isso varia de uma turma para outra, dependendo do que eles acordam entre eles. As regras de convivência, o que eles querem para aquela turma, como que eles vão se organizar para sair para alimentação, para as brincadeiras externas, para a organização da sala. É tanto que a gente tem o direito como um componente curricular, desde o primeiro ano do ensino fundamental. Direito? É. Caramba, porque aí a gente consegue trabalhar melhor os acordos. Evolui, né? Da educação infantil. Já fazem contrato um com o outro ali? Acordos, negócios e conhecem. Do direito, o que vocês conseguem extrair para oferecer para essas crianças? Até para quem está acompanhando, de repente começar a usar até em casa esse processo de acordos. Rapidinho, só porque o Antônio Leite mandou uma mensagem aqui, ó, ele botou: estamos juntos com a doutora Catarine. É um privilégio ouvir uma autoridade em educação que foi premiada pela Harvard Medical School. Olha só. Como uma das 10 melhores desenvolvedoras de pessoas do mundo. Olha só, Exxon. A Luci Muriel Costa botou: segurança e conhecimento é tudo. Parabéns. E a Magda botou mais aqui, ó, a Magda Maria Damasio. Esse é o grande diferencial do método. Show de metodologia. Que legal, temos um fã-clube aí, hein, Léo? Pois é. Pessoas que trilham com a gente aí na educação há um tempo. Pessoas queridas. Então você foi premiada em Harvard? Como é que foi essa história? Na época do doutorado, a gente estava desenvolvendo uma pesquisa. Você fez doutorado em Harvard? Não, eu fiz na John Kennedy. E John Kennedy fica onde? Em Buenos Aires. Ah, legal. Mas a gente tinha um programa de saúde mental mundial, de prevenção de questões da saúde mental. E a gente submeteu esse trabalho para a Medical School, Harvard Medical School. E eles selecionaram a gente, nós fizemos essa exposição, fizemos uma busca junto com o que eles oferecem também de subsídio e fizemos essa defesa, essa apresentação num congresso internacional deles, de saúde mental, voltado para isso. E foi exatamente na educação, de como a gente trabalha o existencial, o emocional, para privilegiar o conhecimento cognitivo. De fundar a escola ou foi depois? A escola já existia, foi 2015. A gente fez todo o mapeamento 2013, 2014, e a apresentação foi 2015. E ali a gente conseguiu
mensurar o quanto a educação focada em todas as partes do desenvolvimento humano, ela é mais efetiva do que se a gente focar exclusivamente no cognitivo. Interessante. E aí eu estava ainda no existencial. Vai lá, desculpa. É que a gente interrompeu com a Harvard, Chegou a né? notícia nova aqui. Vai lá, o Então, existencial. porque para a gente ele é muito importante, né? Então, a construção desses princípios, desses valores e a sensibilização disso com as crianças, a vivência destas questões, nós entendemos que facilita muito numa educação global, não só escolar. Facilita em casa, facilita numa igreja, numa vivência coletiva fora da escola também. E a gente baseia em Viktor Frankl, dentro do sentido de vida, como um autor, a terceira escola aí da psicologia, né? Viktor Frankl é um psicólogo? Ele é uma referência. Hoje a gente só tem os livros, né? E a história. Mas ele é o preditor da análise existencial e com foco no desenvolvimento existencial. Ele foi um sobrevivente de campo de concentração, já médico. Olha só. Ele já era médico e depois ele desenvolveu a logoterapia depois que ele saiu do campo de concentração, porque ele entendeu que nós somos capazes de superar questões de caos se a nossa existência estiver bem desenvolvida, o nosso sentido de vida estiver bem. Ele estava numa situação extrema, né? Então ele conseguiu desenvolver ali na situação extrema que ele estava, que era o campo de concentração. Ele imagino que se você consegue sobreviver a uma situação dessa, se ficar bem na situação dessa, ficaria em qualquer... Mas o estudo dele ele fez para adultos e vocês adaptaram para as crianças? Como é que foi? A logoterapia ela é baseada no ser humano, mas tem muito mais desenvolvimento de trabalhos com os adultos. Então, existe já uma adaptação para a logoeducação, e nós trouxemos essa logoeducação, que é uma educação para o sentido de vida, para a multi-integral, para o método multi-integral. Legal, hein? Só para até para os nossos ouvintes poderem entender um pouquinho mais, quando a gente fala de logo, logo teria qual significado, vem em qual sentido, quando fala logoterapia? É a terapia para o sentido de vida, é para a vida. É para isso mesmo. É para isso mesmo. Quando a gente traz para a educação, a logoeducação é uma educação que gere esse sentido de vida. É tão bacana esse tema, porque uma das coisas que se questiona muito é o sentido de algumas coisas que a gente aprende na escola, né? As pessoas até brincam, a fórmula de Bhaskara, eu confesso que eu não lembro de ter estudado isso, fico até com vergonha quando as pessoas falam. E algumas coisas, a sensação é de que realmente não fazem sentido você estudar na escola. E quando você traz esse sentido, eu imagino que o processo de engajamento da criança seja muito maior, né? E foge daquela questão, qual que é o dia da semana que você mais gosta? Sexta-feira porque acaba a escola, né? Qual o momento na escola que você mais gosta? Do recreio e tal. Porque aí o processo de aprendizado ele se torna mais interessante, porque tem um porquê por detrás, né? Sempre. A gente tem até um podcast que chama Turminha Responde. Eles gravam 8 episódios por ano. As crianças gravam. As crianças gravam? Uhum. Olha que legal. O método multi-integral ele é muito ativo. Então, eles participam desde de pequenas decisões até grandes eventos. Não, porque a criança mais velha que você tem lá está o quê? Com 10 anos? 9. 9 anos, que quinta série. A gente ainda não está na quinta série. A gente ainda não está na quinta série. Nós estamos no terceiro ano, ano que vem o quarto, 2025 o quinto. Mas as nossas crianças de primeiro a terceiro já dão um show. Que legal. Dia dos Pais, que nós fizemos na escola sábado, sem ser esse o anterior, foi uma oficina de prototipagem, onde ideias virariam protótipos. E ali as crianças colocaram esse sentido. A gente teve fábrica de amor que a fumaça era coração. Com massinha, com lego, porque a é o que fumaça traz. Era coração? Era o que elas queriam fazer. Era um protótipo. Então, a gente sente nelas que esse sentido delas na escola e de trazer essa educação para a vida é latente. E nas respostas dos podcasts, a gente se diverte. Nossa, imagino. Porque eles falam do que ali é bom. O ensino fundamental, a gente tem ele em horário único, de 9 às 18 horas. A gente não tem período parcial, até porque eu não acredito numa excelência de educação em meio período. Então, isso é só integral? Só integral, o fundamental. A educação infantil a gente ainda tem. Que vai até que horas?
de 9 às 18. 9 às 18, nossa, bastante. E aí, os pais vão buscar as crianças às 18. Eles querem ir embora? Não. Opa! É mesmo? Nem se cansaram do dia? Cansados, mas não querem ir. Então, os pais ficam... Cansados, mas como se fosse na brincadeira. A gente não fecha, As crianças não a querem gente sair. não consegue fechar o prédio da educação, do ensino fundamental antes das 19 horas. Olha só. Porque os pais ainda vivenciam o espaço escolar com as crianças. Isso é uma coisa que a gente faz questão. Eles entram com a criança na escola, deixam a criança em sala, voltam com a criança de sala. No fundamental, como a gente não tem sala para cada turma, não é essa a proposta, são salas de experiências, então os pais buscam as crianças nos lounges de interação, que é onde eles estão brincando ali juntos. Eles não querem ir embora, eles estão no ambiente deles, da faixa etária deles, com estímulos criativos. E quando a gente está criando, a gente está super feliz, Eles né? fazem esportes também nesse período Todos integral? os dias da semana. Tem esporte... legal. Esporte, inglês, matemática e português tem todos os dias. Repete, Todos é os dias. esporte, inglês? Matemática Matemática. e língua portuguesa nós temos todos os dias. Porque se isso estiver muito bom, o restante a gente constrói fácil. Como é que é o sistema de avaliação? Como é que vocês têm... Pensando aqui, estou com a cabeça no ensino superior, tá? Que eu só conheço o ensino superior no dia a dia. Eu tenho lá os objetivos de aprendizagem, aí eu tenho que fazer uma avaliação para ver se eu cumpri aqueles objetivos de aprendizagem. Né? Como é que funciona isso no método de vocês? Então, ao invés da gente ter a prova, que mostra isso no modelo dela, nós temos 5 formas de observação, 5 formas de avaliação. A primeira é a observação do desenvolvimento dessa criança. E a partir dessa observação é emitido um relatório do que a criança apropriou, do que ainda está em desenvolvimento e do que ela ainda não alcançou. Então, tem essa observação que gera esse relatório e é uma observação cruzada. Todos os educadores que compartilham a educação com essa criança fazem o preenchimento desse relatório. Então, tem da educação física, tem do empreendedorismo, tem do direito, tem do português, da matemática, do inglês e artes, que a gente trabalha muito com eles. E a observação é uma das questões. A segunda são atividades que a gente propõe de sondagens de conhecimento. Então, até o 5º ano, hora nenhuma, ele vai falar, vou fazer prova. Não, hoje tem atividade de sondagem. Ok. O formato é muito parecido de prova, mas não tem ansiedade incluída. Legal. Então, por exemplo, tem matemática lá dessa galera? Sim, tem. Tem uma sala específica de raciocínio lógico. Ensinar aritmética lá para a galera, Tudo. tabuada, essas coisas? Tudo. E aí, A gente segue a BNCC, os componentes curriculares, só que de uma forma mais intensa. A gente tem mais carga horária do que o mínimo que o MEC pede. Então, hoje, são 800 horas para a educação básica. A gente cumpre 1.400. Com isso, eu não preciso mandar tarefa para casa, porque todas as atividades pedagógicas conseguem... Maravilha para os pais, né? E para as crianças. Pra casa. Não. Nossa, eu sou super a favor disso, de um detalhe para casa. Não, mas não é preguiça, porque seria o momento ali de você ter um outro nível de convivência com teu filho. Pronto, e a gente fala isso muito para os nosso pais. Trabalho, né? Que você trabalha de 9 às 18, depois você descansa, né? É o nosso dia, como deveria ser o nosso dia a dia, pelo menos. Né? Então, e para a criança é melhor do que para vocês, pais. Porque ela está tendo um movimento de educação com uma pedagoga, com um profissional especializado naquilo ali. Então, todas as atividades pedagógicas são desenvolvidas na escola. E a gente conversa isso com os pais desde da apresentação do método até a matrícula e na convivência diária. A gente precisa deixar muito claro o papel da escola, mas vocês caprichem no papel da família. Brinquem com essa criança. Como que eu sei que ele está aprendendo? Faça desafios, perguntas de possibilidades, joguem um jogo pedagógico juntos, entendam o que eles estão aprendendo a partir das respostas durante a rotina. Para isso, a gente não precisa de um questionário, né, físico. Então, todas as atividades pedagógicas são desenvolvidas na escola porque a gente tem tempo para isso. E são mediadas ali. É tanto que a gente não tem recuperação. O nosso... Volto para a avaliação, né? Nosso modelo de avaliação é trimestral, mas a gente não tem recuperação do trimestre. A nossa recuperação é por conteúdo. Todas as nossas turmas têm uma educadora regente,
né, pedagoga, a regente da turma, e uma monitora, que também é pedagoga ou está nos semestres finais de formação em pedagogia. Por quê? Nessa recuperação de conteúdo, a criança não apropriou como as outras na turma, então tem um acolhimento dela ali, às vezes ela deixa de participar de uma atividade diversificada, né, uma aula de dança, de pilates, para fazer um reforço de um conteúdo que ela ainda não apropriou. E ali ela vai alcançando por conteúdo. Eu acho que esse é o melhor modelo de inclusão. Porque quando a criança não compreende, ela já se sente excluída daquele processo de educação. Então, nós temos a observação, que gera os relatórios, nós temos as atividades de sondagens, nós temos a autoavaliação da criança, como ela se vê em cada componente curricular, como que ela vê que ela adquiriu aquilo dali, como que ela expressa isso daí. A observação do material produzido, aí vem caderno, livro, portfólio, atividades diversas. E a última, que é a observação do comportamento, do trabalho em equipe, que aí é uma avaliação global do desenvolvimento coletivo. E aí a gente tem nota de 0 a 10, somando essas 5 formas de avaliação. E aí você, somando essas 5 notas de avaliação, você tem uma nota... Uma média. Para os alunos. Tem boletim normal. Interessante. Só que aí é feito com uma média de todos esses componentes, que não é necessariamente uma nota de uma prova. Assim, não. seca. A atividade somatória de assuntos ali específicos, as somativas, é uma das formas de avaliação. Mas a gente não pode avaliar um ser em desenvolvimento de uma forma específica, né? Nós temos artistas, e que às vezes na matemática não é tão bom, mas a arte também precisa ser avaliada. Então a gente observa tudo e faz uma menção por componente curricular. Tem nota de português, de matemática, de ciências, de inglês. Tem nota. Mas a partir dessas 5 formas de observação aí, de avaliação. Interessante. É interessante que eu vejo uma tendência, né, Léo, com os nossos convidados, que fazem nessa fase da infância, a gente tem algumas propostas de ensino bem diferenciado, né? Foi na Casa de Brinquedo da semana passada. Sim. Teve a Escola Sempre da Patrícia. E eu sinto que quando o ensino vai para o ensino médio, o ensino fundamental 2, né, que chama, parece que a escola fica mais padronizada. Não sei se essa é a palavra certa, mas você percebe essa tendência ou é coisa da minha cabeça isso? Percebo, e tem muito a ver com o método de avaliação do Brasil, né? Como que o MEC coloca, as secretarias de educação colocam ali o padrão de notas, os próprios concursos, os vestibulares. Então, Enem, um padrão. Uma vala comum que é aquele Enem, as provas e tal. Você precisa dar uma resposta também a isso, porque o mercado também quer, né, que o meu filho preparar o meu filho para o vestibular, para o Enem, para o PAS. E aí é o que a gente fala muito com os pais. Vamos preservar a infância, 0 a 12? Se isso estiver muito, muito bom, ele será um adolescente mais focado, com mais resultado. E aí o modelo de educação é mais adaptável, ele se adapta ao modelo de educação que vocês escolherem para eles, né, os pais. Mas a infância, ela é muito rápida e ela é única. Depois que a infância passar, essa criança que está com a gente hoje, ele será um adulto para sempre. Verdade. Então a gente precisa intensificar essa infância. Pensa, né? E essas experiências eles vão levar para a vida acadêmica. Porque olha, o que a gente percebe nas nossas crianças, eles são crianças mais seguras. Eles se expressam. A gente faz show de talentos e eles vão à frente, eles escolhem a dupla, o trio e apresentam para todos os colegas. No ensino superior, que eu venho de lá também, quantas vezes a gente observa aluno com dificuldade de apresentar um trabalho? Sim. Que ele domina o conteúdo pelo bloqueio de exposição, que ele isso não foi trabalhado nele. Então, quando a gente tem, tanto na educação infantil quanto no fundamental, o Coaching Kids.
Na educação infantil, o nosso foco é o desenvolvimento das emoções, conhecimento e expressão das emoções. No ensino fundamental, são as soft skills. E qual é o profissional hoje que não precisa de ter as soft skills bem desenvolvidas? É o mais importante. Os empregadores não contratam... eles contratam pelas duas coisas, né? Pela habilidade, que é específica de determinada área técnica, mas as soft skills, às vezes, é mais importante, mais determinante na contratação de um profissional do que a habilidade técnica, porque isso você consegue ensinar. Soft skills é muito difícil você conseguir ensinar. Nessa parte da gestão de pessoas também a gente pode ter outro podcast, que é grande. O assunto ainda mais psicóloga. O assunto é intenso, porque na contratação a gente observa as duas coisas, né? A primeira triagem de currículo é a competência técnica e depois você vai para uma outra fase de entrevista ou de alguma ação prática para conhecer as soft skills. Mas a demissão normalmente é por falta do desenvolvimento das soft skills. Sim. Então, a preservação desse profissional, a gente já está trabalhando hoje com as nossas crianças de 6, 7, 8, 9 anos. Muito legal, que diferencial. Hein? Não, muito bacana. Como é que é o nome da sua mãe? Eleusa. Eu tenho a impressão de que eu conheço a escola de vocês. Eu estou olhando aqui para você e falei, eu acho que eu conheço essa escola, eu acho que eu conheço a dona Eleusa. Eu acho que eu conheço, ela fica lá em Águas Claras, né? No Parkway, ali na entradinha de Águas Claras. Eu já morei lá em Águas Claras, eu acho que eu conheço. Aliás, vamos até deixar um convite aqui, porque quem não conhece ainda precisa ir lá conhecer a proposta. A gente falou sobre várias coisas, tinha até perguntado uma situação que eu queria entender um pouquinho melhor. Quando você vai para um espaço onde a criança tem esse contato muito amplo com a natureza. Posso fazer 2 perguntas juntas aqui? Pode. E a gente está falando com uma pessoa que é pós-doutorada em psicologia social, né? E aí eu queria entender o porquê, porque o sentido é algo muito forte, o porquê desse contato com a natureza. E tudo que você trouxe até aqui, o que mais me chamou a atenção foi essa autonomia. Sim. Né? Essa autonomia. Sendo que a educação tradicional não remete à autonomia, remete à obediência. E dentro até dessa visão da psicologia social, tanto esse contato com a natureza, quanto essa questão do desenvolver da autonomia de uma criança e depois de um adolescente, o quanto que isso é positivo nas relações futuras, porque aí a gente extrapola a questão do trabalho, imagino eu. Porque aí entra casamento, depois essa criança amanhã vai ser um pai, vai ser uma mãe, e por aí vai. Se puder falar um pouquinho, por gentileza. Então vamos lá. O que a gente aprende com a natureza? A preservação, o cuidado, ciclos da vida. Eles plantam, eles cuidam, eles colhem, eles usam. Como você está falando que eles plantam, é para valer, tem horta lá. Horta. A gente tem o projeto Abelhas Sem Ferrão. Então eles cultivam isso, eles colhem ali o mel e entendem como isso é importante para a vida inteira. Sem abelha não tem gente. Você tem colmeias ali? Várias. Eles cuidam de abelha? Abelha sem ferrão. Mas eles vão com aquele... Não, ela não tem ferrão. Ah, a abelha não tem ferrão, que doido. Existe abelha sem ferrão? Muitas. Não sabia disso, não. A Emater ajuda a gente. Caramba, que incrível. Nessa Que proposta legal. também. Mas aí não tem problema deles ficarem sem medo da abelha? Daqui a pouco eles vão ver uma abelha na rua assim, abelhinha, vai, fica aí. Não, a gente ensina que eles precisam observar uma abelha que tem ferrão, porque aí eles precisam se proteger. Mas lá, eles plantam um jardim de mel, que são flores que atraem abelhas. Eles colocam ali as essências para chamar as abelhas, depois que enxameia a essência, eles levam para a casinha e observam o desenvolvimento da colmeia, a produção do mel, usam o mel na cozinha, porque eles trabalham na cozinha também. Me corrija se eu estiver errado. Você estabelece uma relação emocional da criança com a natureza? E de responsabilidade. Aí eu vou para a autonomia. A gente desenvolve a autonomia deles por faixa etária. O que uma criança de 6 anos é capaz de fazer? Então, a gente oferece a oportunidade dela fazer. Por exemplo, na cozinha, a gente, com 6 anos, eles ainda trabalham ali com a faca de mesa. Mas os de 9 já picam verdura, cebola e tudo bem. Porque eles já desenvolveram essa autonomia. Que interessante. E é uma autonomia, e aí a gente volta lá para Viktor Frankl, que ele fala assim, que uma pessoa ela é feliz se ela desenvolve, se ela tem responsabilidade, liberdade com responsabilidade. Então, a nossa essência do desenvolvimento da autonomia é isso. A gente dá a liberdade e ele precisa ser responsável para cumprir o que a gente está colocando ali como responsabilidade, para essa liberdade, para ele viver essa liberdade.
E aonde que a gente tem mais liberdade? Na natureza. Então, eles têm um bosque, eles têm os parques, eles têm a horta, e eles sabem até onde eles podem ir. É tanto que eles não destroem as coisas, porque eles ensinam, eles aprendem essa responsabilidade e eles têm autonomia para isso. Que legal. E para o empregador, lá na frente, né? É o sonho de qualquer empregador ter alguém que entende a liberdade com responsabilidade. Quando você delega alguma coisa no ambiente de trabalho, é isso que você espera, né? Pronto. Catarina, queria te pedir se você, por gentileza, puder repetir essa questão sobre felicidade. Eu só vou dizer por que eu queria que você repetisse. A gente vem de um período onde a depressão era o principal motivo das pessoas estarem entrando com atestado médico no trabalho. Hoje é a questão da ansiedade. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. É mesmo? Incrível, né? E tudo isso a gente vê o que é um distanciamento da felicidade. Aí eu vou trocar no assunto um pouco delicado aqui. Se eu estiver errado, a Catarina pode me corrigir também. Quando a gente vê números de suicídio, a gente vê a faixa etária onde mais cresce é em crianças e adolescentes. E quando você fala de uma educação que traz sentido, já fiquei assim, poxa, que bacana. Porque é uma prevenção. Agora, quando você fala que você trabalha a felicidade, tá claro isso. Tem um porquê e tem um caminho para eu gerar felicidade nessa criança. A gente fica... Aí eu vou ser redundante. A gente fica muito feliz do lado de cá. Se você puder repetir, a gente puder falar um pouquinho mais sobre isso, por gentileza. Como que se constrói essa felicidade? Eu queria chamar muito a atenção aos pais que estão acompanhando o programa aqui agora, seja pelo YouTube, no Instagram, ou você que está na rádio. Como é que a gente pode contribuir para valer com a felicidade do nosso filho? Talvez seja um pouco diferente daquilo que a gente imagina. Por favor, querido. Nós somos felizes quando... Se a gente imaginar assim, momentos de felicidade, normalmente nós estamos utilizando os nossos talentos, os nossos hobbies. É um momento de prazer. Então, quando a gente estimula essa criança a viver momentos de prazer, seja na área externa, seja no convívio com o colega, nós estamos estimulando a felicidade. E aí vem os acordos. Porque se nós temos liberdade de brincar e fazemos os nossos acordos e temos a responsabilidade de cumpri-los, a gente vai estar feliz. Por que eles não querem ir embora depois de um dia inteiro de escola? Porque é prazeroso, porque é feliz. E aí você trouxe uma questão de responsabilidade associada à questão do prazer. Porque a liberdade sem responsabilidade, ela traz consequência negativa. Uhum. Então, ela diminui o prazer. Porque Se a liberdade é com responsabilidade, a gente tem sempre a afirmação de que aquilo é bom. Não, que é prazeroso. Ele vai para lá, ele é responsável por plantar, ele é responsável por colher. Ou seja, a criança vê também a utilidade dela, né? Aí entram os talentos. Porque quando você se vê inútil, vem o vazio existencial, que a gente está tentando prevenir lá atrás. Então, quando a gente entende as nossas capacidades e vem a autonomia, eu sou útil, eu dou conta, eu sou capaz, eu sou feliz, eu vejo o resultado do meu trabalho, eles super comemoram as coisas. Eu tenho uma importância nisso aqui. E isso gera prazer. Eles comemoram tudo. É um campeonato de futebol, entre uma turma e outra tem torcida organizada. Olha só. Comemoração. Qualquer conquista. Aquele grupo fez colocou a essência para enxamear uma abelha. Na hora que vê que enxameou, a comemoração é coletiva, porque todos estão ganhando. Essa da abelha é legal. Meu filho adorava um negócio desse. Leva ele lá para conhecer. Vou levar. Para ver como é que funciona. A gente tem até uma caixinha pedagógica que normalmente elas são de madeira, mas ela é de acrílico e a gente põe a madeira por cima para elas continuarem trabalhando. Mas quando tira a madeira, a gente vê todas as etapas do desenvolvimento da colmeia. Muito legal. Muito jóia. Vamos trazer a pergunta do patrocinador, Léo? Vamos lá. Então, a GATTEC, o nosso patrocinador, traz soluções de sistemas educacionais para o site integrado com o LMS, tudo de forma bem inovadora e feito por educadores, né? E, Catarine, qual que é a importância que você enxerga na tecnologia e nos sistemas digitais para a gestão da sua escola? Eu acho muito importante, porque a gente diminui aí um retrabalho, quando a gente tem uma tecnologia bem estabelecida, né? Um sistema de gestão bem desenhadinho, a gente ganha tempo para focar no que a gente mais gosta, que é o desenvolvimento das nossas crianças. Então, a tecnologia ela é importante, tanto na gestão, quanto no compartilhamento, na comunicação da escola com as famílias, com a comunidade em geral, com os nossos espectadores também. E para a educação. As crianças precisam conhecer essas tecnologias, né? Sim, a própria criança precisa estar familiarizada, né,
Como é que você enxerga isso? Então, eu tenho a dificuldade com meus filhos, que eles adoram celular, né? O tempo todo pegando o celular, o tempo todo. Eu fico, meu filho, sai daí. Aí daqui a pouco ele abre o Instagram, lá já tá começando a... Como é que você enxerga isso? O contato tem um custo-benefício de dar a tecnologia para a criança? Como é que é isso? A gente volta para a liberdade com responsabilidade. A tecnologia, ela é real, a criança já nasce nesse movimento tecnológico. Ela é importante para o desenvolvimento humano, porque se a gente alienar uma criança a não conhecer a tecnologia, ela está fora do mercado de trabalho e uma série de outras consequências. Agora, ensiná-la a usar a tecnologia que é o mais gostoso. Eles aprendem inglês nós temos lá um aplicativo que eles constroem uma cidade a partir da hora que eles acertam expressões em inglês. Então, ele está trabalhando o cognitivo de várias formas, dentro do raciocínio lógico, porque ele precisa... Qual é a peça que ele vai escolher para construir aquela fase da cidade? A construção, enxergar o todo, ter uma visão sistêmica. Estou ali construindo uma parede, mas eu já visualizo a minha cidade. E a aprendizagem de uma outra língua. Eles saem falando inglês lá do... A gente ainda não tem nenhuma turma de 5º ano, né? Mas desde a educação infantil, porque a gente começa o inglês lá no berçário, com a sensibilização auditiva, a partir dos 2 aninhos a gente já tem o programa bilíngue. Legal. É de então, vocês mesmo ou alguma parceria? Nós temos parceria com a National Geographic. National Geographic? Nossa, que legal! Porque... Aquela revista, né, de porque natureza e tal. Não vem legal. aquele desenho, né? A ilustração são fotos da vida real. São fotos fantásticas que a National produz. Vamos botar de volta ali a escola deles na logo? Então, eles veem crianças de outras culturas, imagens, vídeos, e é mesclado. Tem o livro físico, tem as ações que são de área externa, mas tem a tecnologia também. Eles observam as conversas de outras crianças e coisas assim. Então, acho que a tecnologia ela é muito importante. Eu fiz uma viagem recente para Israel para a gente observar uma missão técnica de educação. Ah, é? E para observar... Foi com o Cinep. Foi. Legal. Para a gente observar o que é que faz um país pequenininho, menor do que o menor estado brasileiro, ser exportador de grandes inteligências e tecnologias. Vocês foram lá para estudar a educação de lá. Sim. Para quem está acompanhando, para entender a seriedade dessas pessoas, pessoal, o quanto que eles estão investindo para entregar o melhor para o teu filho. Isso. Desculpa, Caterina. E a gente observou desde jardim de infância até o ensino superior, os grandes centros de tecnologia. E o que a gente observa é que as nossas crianças têm as mesmas habilidades. O que diferencia uma criança de lá, que já está imersa nessa educação de ponta das nossas, é o tipo de estímulo que a gente oferece. Geneticamente, eles têm as mesmas condições. Então, quando a gente oferece uma tecnologia para uma educação de qualidade, a criança aprende a mexer com aquela tecnologia. E a gente não está falando só de WhatsApp, de rede social. Aliás, isso eles nem mexem lá. Eles trabalham o conhecimento, eles entendem o que é um hardware, o que é um software, como que eles editam um texto. Isso. Olha só. Como que eles trabalham uma tabela, como que eles fazem uma apresentação, como que funciona o podcast, como que funciona... Agora a gente mandou eles gravaram depoimentos para os pais, responderam algumas perguntas para os pais e a gente mandou ontem de presente para os pais. Eles observaram desde a preparação da gravação, tudo isso que a gente observa de luz, de som, e para onde eles olham, o que eles fazem, crianças de 6 a 9 anos. E como que isso é editado e como que chega em casa. Então, todo esse mecanismo, como funciona a tecnologia, eles vivenciam junto com a gente. Isso é parte da aula de tecnologia. Entender como as coisas funcionam é talvez mais importante do que saber utilizar ali uma coisa que já vem pronta. O presente do Dia dos Pais foi esse vídeo. Foi. Era o que eles responderam algumas perguntas? Foi. Que tipo de pergunta, se você sabe? Eu sei que você distribui as tarefas e as responsabilidades lá, né? Mas eu assisti todos, porque a gente se emociona junto com as crianças. O que você mais admira no seu pai? O que vocês gostam de fazer juntos? Quando você está com medo, o que o seu pai tesouro. fala? Não, porque assim, às vezes é o tipo de pergunta que a gente não sabe. Eu sou pai de 3, né? A gente não sabe o que você mais admira no seu pai. Porque muitas vezes o pai e a mãe
não tem, às vezes, a coragem de perguntar ou nunca passou isso pela cabeça? Quando a gente pergunta também é diferente, né? A criança fica com vergonha e tal, não vai falar exatamente o que é, né? Pois é, o que você mais gosta de fazer com seu pai? Que às vezes é uma pista para você conectar mais com o teu filho, ter uma relação melhor com o teu filho. O que você já aprendeu com seu pai? Que conselho? Aí algumas crianças me perguntavam, o que é conselho? Durante a gravação. Eles são curiosos. Né? O que é conselho? É uma orientação, é alguma coisa que você aprendeu, que você vai levar para a sua vida toda. E tem várias coisas interessantes. Então, a criança participar desse movimento, né? Conectar ali, que é tecnologia também, mas às vezes falta uma conexão humana para que as coisas aconteçam em família ou num grupo escolar, que a gente pode falhar. E é hora de resgatar esse compartilhamento. Nesse mundo hoje das mídias descentralizadas, né, como o YouTube, Instagram, tudo que a gente... A habilidade do século XXI é essa, né? Você conseguir saber se expressar e aparecer, né? E estar num ambiente igual que a gente está aqui no podcast. Isso é muito importante. Isso já é parte da rotina deles. Só esse vídeo aí, pessoal, para mim, já valeria a pena colocar teu filho, você que é da região de Águas Claras aí, para ontem nessa escola. Edson, tem várias mensagens aqui, viu, Caterina? Deixa eu só ler aqui algumas aqui, ó. Mariane Brito botou, a criança aprende também a respeitar a natureza. Genial, muito bom. Luci Muriel Costa, a felicidade está na escola e no método. Essa aqui é apaixonada pela escola. A Mari Bernardes deixou uma salva de palmas. Flávia Pires, ela é neuropsicóloga, né? Botou tecnologia e liberdade com responsabilidade. E o Pedro Godoy mandou uma carinha com os corações nos olhos aqui. O Pedro tá lá no Rio Grande do Sul, hein? Muito legal. Ouvindo a gente. Catarina, qual que foi... Agora uma pergunta sobre gestão, né? Quando você esteve ali à frente do seu negócio com a sua mãe, o maior desafio que você teve durante esse tempo? Encontrar profissionais preparados. É tanto que a gente tem um programa de capacitação. Nós estamos finalizando agora em setembro um MBA que nós criamos em parceria com a FTBB para formar as nossas profissionais lá, que interessante, no campo. Porque a gente não recebe esses profissionais prontos. Então, quando você fala assim, é para trabalhar a metodologia ativa na educação infantil e no ensino fundamental. O que é metodologia ativa? Isso a gente está falando do pedagogo. Alguém formado em pedagogia não sabe o que é metodologias ativas. Não. Então, a gente... E quando você fala profissionais, são especificamente os professores e instrutores? Não. Todas as nossas turmas nós temos as auxiliares, né? Das regentes, das educadoras, das pedagogas. Então, a gente tem essa dificuldade de encontrar a pedagoga formada, bem formada. A gente tem dificuldade até com a língua portuguesa, né? E as auxiliares também nessa educação para responsabilidade. Às vezes tem muito amor, mas não segura ali a criança para a autonomia dela. Então, cada fase a gente tem que treinar. Encontrar os profissionais bem formados é uma dificuldade. O que está faltando? Será que falta faculdade que capacita melhor? É o ensino médio? Onde que foi que faltou ali a educação na fase mais adulta para preparar as pessoas que você precisa? Então, vamos lá. Quando eu saí ali, o meu foco era o ensino superior e entrei para a educação básica para planejar o método multi-integral, foi olhando os sabotadores que esses alunos de primeiro semestre já traziam. Que é a educação básica ruim, muitas vezes, mais fraca, né? A questão vivencial, coletiva, social. Como que ele se comporta socialmente. Tudo isso a gente está prevenindo desde a educação infantil, mas lá no ensino superior a gente já identifica a qualidade baixa do aprendiz, do aluno, e muito da falta de preparação das faculdades para entender como que se ensina hoje. Porque essa pedagoga vai sair de lá para ensinar para as crianças que têm 4, 5, 6 anos hoje. E nem a forma como ela aprende está atualizada. Qual que é a maior falha? Eu acho que precisa de um alinhamento sobre o que é a educação hoje, como é que as crianças aprendem. Existe uma falha do entendimento neural, do entendimento psicológico, do cognitivo e do pedagógico.
Quais são as melhores formas de ensino e aprendizagem hoje e ensinar isso na faculdade? Sabe o que isso me lembra? Assim, quando eu converso com empreendedores, e aí eles relatam, né, muitas vezes essa dificuldade, vai para uma graduação, às vezes o professor ele só está multiplicando uma teoria de um livro que foi escrito há 10, 20, às vezes até 50 anos, e está completamente fora da realidade. Então ele fica buscando muitas vezes uma formação que esteja de acordo com o mercado, esteja de acordo com a atualidade, que fale de um mundo pós-pandemia. Uhum. E aí a gente vê isso agora na própria pedagogia, onde parece que não evoluiu o processo educacional, parece que a gente o professor está ali só replicando o que está no livro. Uhum. E outra coisa também, só complementando, eu também estou no ensino superior, né? Às vezes a gente fala sobre metodologias ativas como uma coisa inovadora. Só não tem nada de inovador na metodologia ativa, né? É uma forma de fazer o ensino, que a gente, não necessariamente você ensina o quê, você ensina o como fazer e ver se a pessoa está aprendendo como ela tem que fazer as coisas, né? E é frustrante porque a gente tem no ensino superior um status quo, né, que eu acho que até porque as pessoas do ensino superior têm que ser especialistas em determinada área, é difícil você ensinar pedagogia, né? A Tânia também está no ensino superior, às vezes consegue se identificar com isso. Então, ensinar pedagogia para um contador é mais complicado, né? Como é que ele vai ensinar pedagogia para o cara? O cara está preocupado com fazer a contabilidade. Mas é surpreendente para mim, e isso está acontecendo na pedagogia, né? Que por essência, por existência do próprio negócio, né, do curso, é voltado para a pedagogia. Então, não sei por que isso acontece, por que não tem mais metodologia ativa no próprio ensino de pedagogia. Às vezes tem um ensino de pedagogia, só que feito de forma expositiva, né? Deve acontecer muito isso. Muito. Por que isso acontece? Falta desse alinhamento. Porque traz uma educação antiga e vai praticando até hoje, tem a clientela e pronto. Mas que a gente precisa remodelar o currículo da pedagogia, isso é urgente. Porque senão a gente não consegue oferecer essa educação de qualidade para essa geração. Não, mas e a tua proposta é espetacular, porque aí existe esse incômodo, a gente vê na maioria dos gestores educacionais esse incômodo, e aí vocês foram para ação, porque você pode repetir, por gentileza, vocês criaram um programa, uma pós-graduação, é um MBA? Chama MBA em Neuroeducação e Gestão do Conhecimento Disruptivo. Porque às vezes tem até o conhecimento, mas não usa, não faz a gestão dele. Leu, participou de curso, mas não aplica. Então, quando a gente traz a neuroeducação, é para entender como aprende. Como aprende uma criança, como aprende a sua colega, que você está ali fazendo a gestão também de sala. E a gestão do conhecimento disruptivo. Como é que você aplica esse conhecimento? Como que você utiliza a criatividade, a inovação na rotina de sala, com as crianças, trazendo as informações que elas já te municiam ali para você desenvolver uma ferramenta, uma aula. A rotina da aula, de uma aula, a gente chama de expedições. Não é aula 1, não, é expedição 1, 2, 3. Então, a expedição, ela traz primeiro a vivência com aquele conteúdo. Então, a criança expõe o que ela entendeu primeiro ali, ou que ela visualizou num material concreto. Depois vem um exemplo de como aquilo ali funciona, de como que acontece. Depois que vem o entendimento, vem o conteúdo. E, por último, vem a execução. Então, a criança usou o conhecimento prévio, ela colocou a mão na massa, ela entendeu a partir de um exemplo e compreendeu o conteúdo. Na hora dela executar, ela tem uma propriedade muito maior, porque ela já tem um desenvolvimento a partir daquele tema. E quando ela executa, ela se vê no processo, ela entende a recompensa interna do que ela fez. E aí vem a felicidade. Olha aí. Me conta uma coisa, esse MBA dura quanto tempo? 1 ano e uns 2 meses, porque agora a gente já está no trabalho final, que também é uma 1 ano e 2 meses. Avaliação diferente. Porque o curso de pedagogia dura quanto tempo? 3 anos? Então, né? Era 4. Algumas instituições de ensino superior ainda têm o currículo de 4 anos, mas algumas já têm de 3. Olha só, quando a gente está falando de... É 1/3. Ou seja, você reinveste no profissional que chega para você 1/3 daquilo
que é o tempo que ele está na faculdade. Esse curso é só para o teu pessoal, só para os teus colaboradores, para os professores lá da Multi Integral, ou é aberto? Então, esse foi o primeiro. Nós fizemos para os nossos... O público principal é o nosso. Temos alunos de fora, mas é menos. Mas a gente abriu para o público, a gente divulgou ali, entre outras escolas. Mas o foco era desenvolver a nossa equipe, nessa primeira turma. Mas esse é um programa sistematizado, esse MBA. Agora, capacitação é quase que diária. A gente observa uma dificuldade em fazer alguma coisa, vem para cá, olha só. Pós-pandemia, a gente tem que entender que muitas crianças, elas descobriram o mundo com 2 anos de atraso. Uhum. Então, a gente teve um enfraquecimento músculo-esquelético, a gente teve uma baixa tolerância social, porque era um grupo muito reduzido. A gente sempre teve psicóloga na M, porque a base do método é dentro da psicologia, observar o comportamento dessas crianças e mediar, intervir é muito importante. Pós-pandemia não é uma, são 2. Porque a necessidade aumentou, né? E o acolhimento dessas crianças, o acolhimento emocional, existencial, precisava intensificar. Então, quando a gente faz uma capacitação, é uma situação que a gente observa na hora, já chama para uma capacitação, porque isso precisa ser contínuo. Qual que é a dica que você dá para uma pessoa que está entrando numa faculdade de pedagogia hoje e quer se capacitar? Primeiro, olhe para você e veja se a educação é para você. E conheça uma educação, especule, né? Uma educação que faça sentido para você, porque é essa que você vai transmitir depois da formação. E buscando uma instituição, olhe o currículo e veja se esse currículo dessa instituição de ensino superior tem a ver com o que você busca de conhecimento. Grade curricular. Grade curricular. Semestre por semestre. Olhe, observe se isso daí está alinhado com o que você quer oferecer como uma educadora, como um educador. Precisa alinhar. Às vezes os maiores conflitos acontecem por falta de alinhamento, né? De expectativas, e aí a frustração vem também. Então vamos alinhar o que eu espero com o que eu... na minha expectativa, o que eu tenho ali de desenho para cursar, para eu entregar também de uma educação de valor, de qualidade e contemporânea. Quando você falou assim, metodologia ativa não é uma coisa do futuro, ela é super atual, né? Ela é a partir da experiência, da vivência, do compartilhamento. Então, ela precisa acontecer em todos os lugares. Sim, sim. O que eu quis dizer que não é que é uma coisa atual, né? É que a gente consegue traçar, assim, já existia metodologia ativa desde muito tempo. E é a melhor forma de se ensinar. E agora, com as tecnologias e com os novos métodos, com os novos estudos, a gente consegue fazer de uma forma melhor ainda, né? E assim, se você for dar dicas de leitura, então, para essa pessoa que está entrando aí na faculdade de pedagogia, onde que ela procuraria? O que você recomendaria? De forma simples e barata, eu gosto muito mais do Google Acadêmico, porque ali a gente tem uma fundamentação científica e super acessível em qualquer celular. E na educação, pesquisar o que é importante para conhecer neste momento. A neuroeducação, como aprende, como é que eu vou oferecer alguma coisa para alguém se eu não sei como funciona? Legal. Como funciona o cérebro na hora do aprendizado. Exato. Então, começa por aí. Como é que aprende? Em cada faixa etária, como que uma criança de 2 anos aprende? E uma de 10, né? Então, buscar aí dentro da neuroeducação. E as metodologias ativas, especializar nisso daí, porque é fazendo junto, é compartilhando que se aprende. É nesse momento, a gente está numa metodologia ativa. Nós 3 estamos protagonizando. E a criança precisa se sentir acolhida dessa forma. Ela também precisa ser protagonista desse conhecimento que está sendo construído de forma colaborativa. Excelente. Eita, nós. Como é que a gente está de tempo, Léo? Acabou. Acabou, Alex. Vai ter 2 mensagens aqui, ó, viu? Ó, a Sônia Mascarenhas está bem ativa aqui, ó, ela botou: o mais incrível é ver o resultado de tudo isso nas situações mais simples da rotina das crianças em casa, com os familiares. Olha que bacana, ela botou um coraçãozinho aqui. E a Rejanezinha, tá aqui, ó, como mãe de 2 crianças da EMI, que é Escola Multi Integral, né? Imagina a tranquilidade
que eu sinto enquanto eles estão na escola. Isso porque ainda a diretora não mencionou a parte da alimentação, nutrição fornecida pela escola. E a Denise Bernardes colocou: parabéns, Cate, excelente exposição. Obrigada. Prazer. Então foi um prazer, Catarina. A conversa muito rica e a gente poder ficar a tarde toda aqui, né? Mas infelizmente o tempo foi. O tempo passa. Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Vamos trazer novos temas. Será um prazer compartilhar novas informações. Catarina, quero que você saiba que mais uma vez a gente fecha aqui com o coração pleno de alegria. Eu queria dar os parabéns à sua mãe, né, Edson, a sua mãe por essa coragem em empreender. Vou trazer ela aqui, hein? Pois é. Né? Empreender em qualquer área só para quem tem muita coragem e tem muita clareza daquilo que quer. E uma inspiração também, que depois de aposentada, ela criou o próprio negócio dela e continua trabalhando, é incrível. Verdade. E empreender na área de educação é super desafiador, e vocês continuam investindo muito na educação. Obrigado por isso, a gente agradece aqui agora como cidadãos, né, Edson? E também em nome de toda a nossa audiência aqui, obrigado por essa entrega na educação, pelas crianças deste país. E o mundo está ficando tão pequeno que quando a gente fala de crianças brasileiras, a gente sabe que a gente está falando do mundo. Então, parabéns. Que nos dias mais desafiadores você possam se lembrar deste momento aqui. É um agradecimento nosso por tudo que vocês estão fazendo. Parabéns pelo trabalho, a gente fica muito feliz. O Antônio Leite mandou aqui, ó, parabéns aos organizadores, muito obrigado. Magda Maria Damasio botou parabéns a todos vocês. O pessoal está ativo aqui. Muito obrigada pelo reconhecimento, mas também pelo carinho, pelo acolhimento de vocês. E quem quiser informações sobre a escola, quiser entrar ou nas redes sociais, não sei se tem site, você passa para a gente, por favor, endereço, por gentileza. Pronto, temos site, escolamultiintegral.com.br, temos Instagram também, ali vocês observam as rotinas das nossas crianças, também é @escola_multi_integral, e colocou no Google, a gente aparece. Maravilha. Obrigado, Prazer. Caterine. Edson, quem quiser mais informações sobre os gigantes da educação, como é que faz, Mano Velho? Gigantes da Educação, estamos no Instagram e no YouTube e no Spotify. Então é só procurar a gente, né, em qualquer um desses canais. No Instagram a gente é @Gigantes da Educação, bem fácil de achar. Nos acompanhem, toda segunda estamos aqui com convidados especiais falando de educação. Obrigado, Edson, Agate, Caterine, muito obrigado. Pessoal, a gente vai para um rápido break aqui, daqui a pouco a gente vai vir para falar um pouco sobre autoconhecimento. Até o Corso, que é especialista em inteligência emocional, ela vai falar que nós temos 12 áreas da nossa vida. Meu Deus do céu, 12 áreas! Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. A gente já volta. Valeu, pessoal.